diga lá, vaibeiro, vaibeira, você que está aí conectado com a gente, aqui no nosso programa Vibe. A gente está aqui numa diagramação um pouco diferente, né? Tem rostos novos que a gente vai apresentar, tem uma host aqui completamente aleatória, mas os hosts originais vão voltar, certo? Só um pouquinho de paciência, que daqui a pouco eles estão por aqui. Nos próximos episódios, eles com certeza vão estar com a gente. Mas a gente vai estar aqui no mais um episódio da Vibe para falar de um tema muito importante, né? Quando a gente estava pensando nesse tema, eu só fiquei me lembrando daqueles programas de auditório, que o pessoal fica lá num compartimento, assim, num local, com um fone de ouvido bem alto. Já viu isso? Já. Aí tá lá o pessoal, sem saber de nada que tá se passando no estúdio, sem saber de nada do que o apresentador tá falando. Aí ele tem que responder as perguntas do apresentador com sim ou não, né? E aí, geralmente é algo assim, você quer trocar esse carro 0 km por esse CD do KLB? Aí a pessoa, sim, sem saber o que ela tá respondendo, né? Porque ela não tá ouvindo nada. O sinal é uma lâmpada que acende. Acende a lâmpada. Ela só pode dizer sim ou não quando a luz acender. Aí ele grita lá, sim, aí pronto, trocou o carro pelo CD do KLB e aí fica isso mesmo. E assim, você assistindo esse programa dá uma angústia, né? Droga, o cara trocou o negócio lá muito bom por uma coisa. E às vezes, né, talvez você se sinta assim na sua vida, sem essa orientação. Rapaz, se eu soubesse, se eu tivesse alguém que me falasse que decisão eu tomar para eu não me dar mal, seria muito bom. E aí, geralmente, nesse período de final de ano, né, que a gente está agora, o pessoal fica muito apreensivo. Como é que vai ser o ano que vem? E fica fazendo planos, decisões que vai tomar. E a gente vai falar sobre isso. Sobre decisões, sobre... Será que você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida agora, para o próximo ano? Será que tem como? Né? Será que, Deus não é aquela pessoa que está lá, sabe de tudo? E se a gente tivesse mais em contato com Deus, Deus iria dar sempre um spoiler do que vem a seguir e a gente, opa, não vou por esse caminho não, vou por aqui. Tem como isso acontecer? O que a Bíblia fala sobre isso? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre decisões, sobre como é que Deus nos guia na nossa vida, como é que Deus pode guiar o seu ano 2024. E para isso eu estou aqui com um time muito massa que a gente montou aqui hoje. Né? Eu estou aqui com Bruno Ribeiro. Dá um oi aí, Bruno. Oi, pessoal. Eu quero saber a vontade de Deus para esse episódio. Pois é. Fica aí ligado, porque eu acho que deve ser a vontade de Deus, né? Que o pessoal assiste isso aqui. Então, fica por aí e a gente vai aqui... Eu vou apresentando aqui do menor para o maior, certo? Certo. Eu estou aqui com aquele que é o mais bonito aqui do episódio, né? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Isso é verdade. Vamos ser franco, que é Giovanni Fonseca. Humildade é tudo. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Vamos aqui agora estudar um pouquinho sobre como conhecer a vontade de Deus. Se prepara aí, tá? Isso. Então, a gente já está aqui com o nosso último convidado, né? Que é a primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez que estreia. Estamos aqui com o pastor Wellington Bartolomeu. Primeira vez no podcast, mas o cara aqui é fera, desenrolado. Já bota assim a expectativa do povo lá em cima. Eu sou um leão sem dente, rapaz. Que conversa é essa? A gente está muito feliz, pastor, que você está aqui com a gente. Pastor Wellington foi nosso pastor lá no Espaço Novo Tempo, na Igreja Cabo Branco, né? E foi um período muito bom. A gente, né, tem muita saudade do senhor lá. E agora ele está aqui nos visitando novamente agora no final de ano. É um prazer muito grande receber o senhor aqui. E a gente vai conversar sobre esse assunto, pastor. Eu não sei quais são as suas convicções sobre isso, né? Você vai expor aqui, você vai talvez escandalizar alguém, talvez decepcionar alguém, não sei. E Bruno também, Giovanni. O que vocês acham disso, pessoal? A gente tem como descobrir a vontade de Deus? Eu gostaria de começar com passagens bíblicas, né? Tem um texto lá de Salmo, eu queria que vocês abrissem, né, se possível, aí, no Salmo 40, verso 8, que diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Como próximo trimestre, né,
Ano que vem já vai começar a lição sobre os Salmos. E é interessante, né? Porque, assim, uma das formas de a gente ler Salmo, a gente entender... Aliás, uma coisa importante para a gente entender Salmo é entender que a poesia é em paralelo, né? Então, quando ele fala assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a frase seguinte repete a mesma ideia, só que com outras palavras. A tua lei está dentro do meu coração. Então, fazer a vontade de Deus é ter a lei dele no coração. Então, primeira coisa que a gente gostaria de falar, né? Aquilo que está relacionado ao que Deus quer que a gente faça no dia a dia, com relação ao que é certo e errado, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, nesse sentido aí, a gente não precisa ficar boiando, certo? A Bíblia está lá, tem tudo aquilo que Deus quer para nós. E quem tem tudo que Deus quer para nós, tem tudo que você quer também. Acho que agora já dá para encerrar, né? Tá os créditos assim, né? Não tem mais o que fazer, só a Bíblia, né? Mas tem mais coisa, aguarda. Quem tem, pois é, mas assim, a gente também precisa dar esse recado aqui, porque quem tem tudo que você quer também é o Estúdio Vision. Né? Estúdio Vision está aqui, localizado na Avenida Nego, aqui em Tambaú. É aqui que a gente grava. Então, nosso patrocinador, Estúdio Vision, a gente fica muito feliz aqui com essa parceria. Aqui tem assim, um estúdio bonito, um estúdio profissional aqui, o material, o equipamento aqui, tudo de primeira qualidade. Então, se você precisa gravar aí seu podcast, precisa fazer alguma live do seu trabalho, enfim, se tem um canal no YouTube, pode vir aqui no Estúdio Vision que você vai ser muito bem assessorado, certo? E também um outro recado, né, que nós somos membros do Espaço Novo Tempo JP. Nós nos reunimos todos os sábados, 10 horas da manhã, lá no Hotel Xênios. Então, você é nosso convidado, quiser também se reunir com a gente lá, a gente canta, expõe a palavra de Deus. Com certeza você vai ser bem acolhido lá e você está mais do que convidado para estar com a gente algum sábado desse, certo? Então, a gente, voltando aqui nessa questão de... É possível, então, conhecer a vontade de Deus, é possível descobrir a vontade de Deus? O que é que vocês acham? Bruno? Em um certo sentido, porque assim, quando a gente fala da vontade de Deus, tem que tomar cuidado com se o que a gente está falando é o mesmo que a pessoa que está assistindo entende. Isso. Por vontade de Deus. Então, em um certo sentido, a Bíblia é muito clara. Ela diz que não só é possível, como a gente tem que ativamente buscar a vontade de Deus. Ela diz que a gente tem que procurar a vontade de Deus. E aí tem textos no Salmo, tem texto em Paulo, falando sobre isso. Jesus é um exemplo porque Jesus o tempo todo negava-se a si mesmo e fazia a vontade daquele que o enviou. Então, a gente vê Jesus batendo nessa tecla várias vezes. O problema é que muitas vezes, mas isso pode ser um tópico para a gente destrinchar um pouco na frente, é que as pessoas, elas acreditam que, como a gente, pelas Escrituras, é incentivado a buscar a vontade de Deus, como Jesus é o maior exemplo disso, como você tem... e as pessoas, realmente, em decisões difíceis, em momentos de angústia, elas querem uma ajuda assim é muito bem-vinda, então elas acham que a vontade de Deus é sinônimo de cada ato que você faz, cada ação que você faz, então tem uma vontade única e específica de Deus para aquele ato, para aquela ação. Sim. Então, por isso que é meio que como se essa ideia de vontade de Deus, a gente pudesse falar duas coisas sobre a vontade de Deus. É como se tivesse uma vontade de Deus geral, revelada claramente nas Escrituras, e revelada à nossa consciência, enfim. E existe uma vontade que é o que as pessoas acreditam que é algo assim, uma vontade meticulosa de Deus, uma vontade de Deus. Peraí, eu pego no aplicativo A ou B, eu faço essa compra. No aplicativo A ou B, peraí, eu queria saber qual é a vontade de Deus para isso. Então, as pessoas geralmente confundem essas duas coisas, sabe? E eu acho que é importante destrinchar essas duas coisas. É interessante isso que o Bruno está falando, porque pegando aí o que o Bruno falou com o que
Giovanni falou, né? No Salmo 48 que diz, né? Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. O curioso aqui é que Davi ele faz o link à vontade de Deus com o obedecer à lei de Deus, obedecer às instruções de Deus. Lembrando que ele vai usar o termo Torá, né? Vai usar o termo instrução, ensino. Quando a gente vai para o Êxodo, que é quando Deus ali revela a Moisés, inspira Moisés a escrever o Pentateuco, que é as instruções, a gente vai perceber que a construção do Pentateuco era a carta de apresentação de Deus. Então eu não tenho como saber a vontade de Deus para a minha vida se eu não me aprofundo em saber quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Então Deus começa mostrando o quê? A gente vai para os próprios 10 mandamentos, no início ali no Êxodo 20, não começa com o mandamento em si. Essa é a minha vontade, não tem outros deuses diante de mim. Antes disso, a gente recebe a instrução de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Ou seja, então, a primeira coisa interessante que você vai ver ele falando aqui, aplicando a parte do Salmo aqui, é que a instrução de Deus, ou seja, esse conhecimento acerca de quem é Deus, é que vai dar realmente suporte a você compreender o que ele escreveu como vontade. Então, a gente só faz vontade de quem conhece. A gente só faz vontade de quem se relaciona. Por quê? Porque no ato de conhecer a pessoa, a gente sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Agora, se é para saber a vontade de Deus numa perspectiva de abrir futuro, aí é outro. É como o Bruno falou, tem que saber se o que o indivíduo entende por vontade é saber o que Deus quer, ou o que o indivíduo quer para ele, usando Deus como base para saber se ele vai ou não. Isso que eu ia falar. Porque, assim, apesar de ter esses dois aspectos, né? Geralmente as pessoas, quando estão falando nessa questão da vontade de Deus, nunca procuram saber se a Bíblia dá margem para esse tipo de busca. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente não encontra, em canto nenhum, a Bíblia dizendo que a gente tem que ficar atrás de sinais meticulosos sobre qual emprego eu devo escolher, qual a roupa certa de sair hoje. Esse tipo de coisa, na verdade, né, está atrelado a duas situações, né? Ou imaturidade, quando a gente vai ver na Bíblia, né, é uma questão de imaturidade, ou tem um sentido mais negativo ainda, né, que é um sentido mais pagão. Mais assim, como se fosse feitiçaria, como se fosse assim, não sei, faltou a palavra, mas é isso mesmo, de paganismo. Misticismo, de você ir atrás, como se fosse uma questão de mágica, de adivinhação. Pronto, levando em consideração o cristão brasileiro, o adventista brasileiro, né? Nós somos culturalmente influenciados por 3 matrizes religiosas. Nós somos influenciados, a nossa cosmovisão cristã é influenciada pelas religiões de matriz africana, né? Nós temos toda essa ancestralidade, existe. Existem as questões naturais da cultura indígena, né? Que tinha muito essa coisa, hoje é dia de caçar, não é dia de caçar, o vento passou, a folha dobrou para a esquerda, isso. Vai para a sinais, direita. Né? Exatamente, sinais na natureza para, né, ter essa comunicação com a natureza para poder fazer o dia, para atender o dia. Se aquele dia não... Ou seja, o sol... a sombra não foi aqui, a gente não faz, né? Isso é uma coisa muito do indígena. E a gente tem também a cultura latina, católico-latina, católico-europeia, que tem toda essa questão também da santeria e tudo mais. Então, a gente acaba sendo, em se tratando de Brasil, né? Às vezes a gente espera a vontade de Deus, buscar saber a vontade de Deus a partir de elementos místicos, que é o que você acabou de falar, de uma cosmovisão meio que pagã. Né? Os pagãos tinham cultura de abrir órgãos para saber o que é que tem dentro. Aí hoje ninguém mais abre um fígado para ver de um animal para ver o que é, para descobrir qual é a vontade dos deuses, mas cria-se outros mecanismos que não têm a ver realmente com lei de Deus, com vontade de Deus, com instrução de Deus, com prescrição de Deus, assim como está escrito na Bíblia. Uhum. E assim, esse negócio de descobrir, por isso que eu perguntei assim, é possível descobrir a vontade de Deus? A gente sabe, né, que a Bíblia manda a gente conhecer a vontade de Deus. Só que descobrir essa vontade, né, fala lá Efésios 5,17, né, procurar e compreender qual é a vontade de Deus e tal. Mas descobrir não dá uma impressão de que Deus está escondendo? Eita, eu tenho que ir lá pegar um negócio que está encoberto. Só que, na verdade, quem descobre, assim, né? Eu penso assim, quem descobre... Descobrir é tirar uma coberta de algo, isso. Né?
Quem descobre é Deus, porque Deus se revela. Se Deus não se revelasse, a gente não tinha condição de saber nada sobre Deus. Então, graças a Deus que ele se revela. E a gente, cabe a nós apenas a compreender o que ele revelou, né? Entender o que já está revelado. Não porque Deus está ali escondendo algo e você tem que ficar como que montando um quebra-cabeça extremamente difícil. Ou como se Deus estivesse brincando com a gente assim de tipo, você está indo por aqui, aí Deus fala, ih, tá frio. Aí você, vem mais pra cá, tá quente, agora tá esquentando, vai, pode ir. Esfriou de novo. Sabe assim, como se fosse uma brincadeira disso, né? Você tá querendo fazer a vontade de Deus, mas você não sabe, você vai ali testando, você vai tentando. A Bíblia fala isso em algum lugar, né? Como o Giovanni falou, aparentemente não, né? Na verdade, não faz sentido nenhum, né? Vamos supor assim que Deus tem um plano, como todo mundo acredita, né? Uma providência, e de repente vamos supor que ele tem algo específico para cada pessoa que vai promover o seu reino, mas ele esconde, né? Não tem lógica nenhuma, não faz sentido isso. Se realmente tivesse essas questões bem específicas, não tinha por que Deus esconder isso aí. Então, assim, essas questões específicas, Deus quer, na verdade, que a gente tome como da sabedoria. Não é algo em particular, meticuloso, como o Bruno falou. Há um leque de opções que Deus dá. Qualquer um deles que você escolher, desde que não transgrida a palavra de Deus revelada, você pode seguir qualquer um. Geralmente, a gente vai atrás dessas coisas pequenas, meticulosas, não é muitas vezes para agradar a Deus ou para glorificar a Deus. É porque a gente não quer ter prejuízos, a gente não quer ter problemas no futuro. Então é a gente pensando muito egoisticamente. E em vez de confiar em Deus, andar pela fé, a gente quer ter certeza absoluta a cada passo. Perfeito. Tem muito a ver com essa questão da temporalidade do homem, né? Essa vulnerabilidade de vida que o homem tem. Essa incerteza que o homem tem exatamente por não ser presciente como Deus é. De não saber o fim desde o princípio como Deus sabe. Então, o indivíduo ele acaba se tornando ansioso na sua perspectiva religiosa e acaba abandonando a fé. Porque como é uma vontade de saber o que ainda não lhe aconteceu, não que não foi revelado, porque como ela falou, a vontade de Deus é Ele que revela, é Ele quem apresenta e Ele que revela. Então, ou seja, Deus já mostrou a vontade dele a partir daquilo que está escrito. Mas o ser humano, ele quer muitas vezes ter conhecimento de coisas que ainda não aconteceram. E isso é fruto muito dessa vida temporal que nós temos, desse sopro de vida que nós temos e de todas as influências que como o Giovanni falou, essa imaturidade na fé ainda acarreta sobre nós ainda. Porque quando realmente a gente vive somente pela fé, é um dia de cada vez. Então as decisões elas vão surgir diante de nós e nós vamos tomar essas decisões, mas levando em consideração que tanto bênçãos como consequências também serão gerenciadas um dia de cada vez. Só que a gente não quer gerenciar. A gente já quer antecipação. E aí, meu amigo, a vida deixa de ser uma vida pela fé, pela ansiedade, enfim, algo nesse pensamento aí. Tem um ponto que o pastor tocou anteriormente, né? Que essa influência pagã sobre como a gente lida com a nossa religião e com a nossa espiritualidade. Porque o que diferencia o cristianismo, o islamismo e o judaísmo é porque Deus se revelou, e se revelou num livro, e a sua revelação e vontade é significativamente explícita nesse livro. Tá aqui, tá nas escrituras sagradas. Não é assim com as religiões gregas, não é assim com as religiões de matriz africana, não é assim com qualquer outra religião. Elas não são religiões do livro, elas são religiões da experiência, ou são religiões, enfim, de outras categorias. E aí é que tá. Quando você vai nas escrituras, está ali a vontade de Deus. Né? Para citar o exemplo que o pastor Wellington citou dos 10 mandamentos. Essa mesma coisa não acontece, por exemplo, com os gregos. Não acontece. Então, ali faz sentido você tá desesperado, querendo saber a vontade de Deus, porque você simplesmente não sabe. Você sabe que um Deus existe. Esse Deus, assim, é um Deus desconhecido. Mas você não sabe exatamente o que é que ele quer. E aí você vai fazer sacrifícios para aplacar a ira dele, porque vai que ele tá zangado, vai que ele
não derrama chuva sobre justos e injustos ano que vem. Vai que ele faz essas coisas. Aí realmente você tá às cegas, né? Esse foi um problema que os cristãos levantaram no iluminismo, por exemplo, contra os deístas. Os deístas diziam, não, mas existe um Deus que ele se revela a razão de todo ser humano. Esse Deus é um Deus acessível. E aí os cristãos diziam, não é acessível não. Como é que a gente sabe se ele é bom ou não? Como é que a gente sabe se ele é amoroso ou não? Como é que a gente sabe dessas coisas? No cristianismo é muito claro. Como é que a gente sabe dessas coisas? Porque Deus é amor. Está claramente escrito isso. Agora, se você não tem uma revelação escrita e explícita, se Deus não vem e se revela ao ser humano, então a gente vai ficar tateando no escuro. Ou seja, né, em outras palavras, quem realmente leva a sério, né, conhecer a vontade de Deus, vai levar o estudo da Bíblia a sério. Isso. Uhum. Então, quem fica falando, não, quero conhecer a vontade de Deus, mas não estuda a Bíblia realmente, dedicadamente, na verdade ela está querendo adivinhação para o futuro. Tem um texto lá de João 7,17, que Jesus fala assim, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, né, conhecer a vontade de Deus está ligado ao conhecimento da doutrina, do estudo da Bíblia, do ensino da Bíblia. E é desse sentido que a Bíblia fala, nesse aspecto. Não é de coisas que a respeito de cada passo que a gente vai tomar no futuro. Aquilo da vontade de Deus que é importante para nós é aquilo que está revelado. Claro, aqui a gente não quer dizer que Deus não possa, em algumas ocasiões específicas, algumas coisas extraordinárias, fazer um direcionamento na sua providência, que alguém tome uma decisão X ou Y, né? Mostra alguma coisa específica, isso é possível. Ninguém está negando isso, né? Deus é soberano, ele pode fazer que se e quando quiser. E já fez, a Bíblia mostra que ele fez isso algumas vezes. Mas é interessante que mesmo quando a Bíblia mostra que Deus fez isso, por exemplo, com os apóstolos, estavam lá em determinada ocasião e iam tomar uma decisão X, aí Deus opera um milagre que eles tomam outra decisão. Quando isso acontece, eles não estavam buscando essa vontade oculta de Deus. Deus revelou a eles porque Deus achou propício, mas eles não estavam buscando, eles não ensinavam, não estavam ensinando ninguém a fazer isso. A Bíblia não ensina ninguém a fazer isso e eles não estavam fazendo isso. Simplesmente Deus foi e mostrou em algum momento. Porque eu acho que o que pega muito é essa questão, né, de que, de fato, a grande preocupação não é em agradar a Deus. A gente coloca o título, fazer a vontade de Deus, porque a gente acha que a vontade de Deus é que a gente se dê bem o tempo todo. E aí a gente confunde fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, com eu não quero me dar mal. Né? Aí deixa de ser buscar a vontade de Deus, ou saber a vontade de Deus, e agora saber se Deus está de acordo com a minha vontade. Aí agora já é uma outra coisa. Eu acho que essa reflexão ela precisa ser realmente muito ponderada por quem vai nos assistir depois. Realmente eu estou querendo saber a vontade de Deus, e essa vontade de Deus ela pode contrariar totalmente e completamente a minha, ou eu realmente quero buscar algum tipo de chancela. A chancela de Deus para que eu faça aquilo que eu sonho, para que eu realize o meu sonho. Então, será Deus vai realizar o meu sonho? Deus vai fazer como eu quero? Né? Então, isso é interessante também fazer essa pergunta, porque saber a vontade de Deus, levando em consideração, por exemplo, o Salmo 32:8, né? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e aconselhar-te-ei, tendo sobre a minha vista, né? Em outra versão, até separei 2 versões aqui, o Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e lhe darei conselhos e cuidarei de você, na nova versão transformadora. Ou seja, a ideia da vontade de Deus não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade dele e ele me guiar pelo melhor caminho para a minha vida, mas de acordo com o desejo dele, de acordo com a sabedoria dele, de acordo com o que ele tem realmente reservado para o meu futuro, principalmente o futuro eterno. Então, nem sempre a vontade de Deus ela vai se alinhar com os meus sonhos, com minha vontade, e eu não tenho que buscar a vontade de Deus para ver se está batendo comigo. É que a gente tem essa questão do misticismo, né? Tá entranhado na gente. Até assim, a gente
parte para uma coisa que é meio assim, uma bibliomancia, né? Isso. A gente não faz necromancia, não consulta Gostei, os mortos, bibliomancia, eu nunca tinha ouvido. não consulta tarô, essas coisas, né? Porque afinal a gente é crente. Mas o caminho é um caminho pagão, muitas vezes, né? Você vê, tá tão entranhado, tipo, caixinha de promessa. Caixinha de promessa é o quê? Você vai lá, é o horóscopo crente, né? Deixa eu ver qual é a sorte minha para hoje, né? A sorte. Hoje. Aí você tira lá, é só promessa, é só bênção. Aí, geralmente, muitas vezes, né, promessa tirada fora do contexto, às vezes nem tá prometendo aquilo, às vezes Deus está falando outra coisa. Às vezes ele tá... Ali é uma promessa de maldição, mas tá tão fora do contexto que aí parece uma bênção, né? Eu lembrei, Vanédia, de um professor que eu tive. A gente dizia que ele era um gênio incompreendido. O pastor Valvertrudinino, ele tinha vontade de fazer uma caixa só de imprecações. Acho que não ia fazer muito sucesso, não. Eu quero fazer uma caixinha só de imprecações. Todo dia o camarada puxa um. Eita, o negócio... Se tivesse com raiva, eu puxava um, né? Eu, como era uma criança estranha, né? Eu acordava cedo um domingo para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Olha aí, aí tinha uma loja lá que sempre passava lá. Tu assistia, né, Bruno? Também? Isso aí. Assistia. Você lembra daquela loja Doces Vinganças? Que sempre passava lá essa loja. Que era só presente, assim, de vingança, sabe? Aí isso ia fazer sucesso nessa loja só. No resto do país, não. Mas nessa loja ia bombar. Agora interessante é o seguinte, sobre isso que a gente estava falando, né? E se de repente querer saber o que Deus quer pra gente lá na frente, talvez não seja a pedida. E se de repente não é pra gente correr atrás de querer saber o que Deus não revelou? Né? Exatamente isso. Eu sempre, quando eu vejo o sermão de Abacuque, eu penso isso. Né? Abacuque vai ali, ora a Deus, meio que está reclamando a Deus sobre a condição que Israel estava. E quando Deus disse o que vai fazer, aí pronto. Aí Abacuque pirando, não, peraí. Então, ou seja, o povo já está ruim. O Senhor vai mandar um pessoal pior ainda para passar por cima da gente. Então, às vezes é melhor não saber. É uma coisa que me veio na mente aqui. E tem duas coisas aí desse não saber, né? Sobre a vontade de Deus, a revelação de Deus, etc. Primeiro, aquilo que Deus quis revelar ou está muito explícito na Bíblia, ou, por exemplo, se tiver uma situação dessa que Giovanni falou, eu quero fulano naquele cargo ali, naquela empresa, eu quero que ele vá. Eu penso que isso vai ficar muito explícito. Se for realmente da vontade de Deus, ele vai deixar assim as portas, as claras. Ele não vai esconder. Ele não vai querer que a gente adivinhe e ficar com, como o Vanédia falou, quente ou frio. Ele vai deixar a coisa bem indubitável. E então, assim, esse é um primeiro ponto, porque, assim, tem duas situações, né, do que Deus não revelou, pegando esse gancho aí do pastor Wellington. Primeiro, tem situações, assim, nas escrituras, e não tem como saber porque Deus não revelou e porque Deus não quis revelar. Então, se Deus não quis revelar, as coisas reveladas pertencem... A nós, nossos filhos. A nós e aos nossos filhos. As não reveladas pertencem realmente ao Senhor. Então, esse é um primeiro ponto, né? De como a gente olha a revelação de Deus. E um segundo ponto é esse para, eu penso, questões individuais. Se algo for da vontade de Deus, ele vai deixar muito explícito, muito claro. E assim, e pegando aquele ponto que Giovanni falou, não é algo que vai ser ali, você tá procurando, etc. Por exemplo, eu tenho, para mim, que foi da vontade de Deus que em 98 eu viesse morar com minha mãe. Tipo, quando eu olho para trás, aí eu vejo como Deus foi configurando, eu vejo que isso era o que Deus queria. Aí depois eu fico pensando, rapaz, é mesmo, na época tinha isso. Então, assim, Deus foi lá e colocou eu para morar com minha mãe, e se eu não morasse com minha mãe naquela época, provavelmente eu não seria cristão, eu não seria adventista, por exemplo, eu não teria conhecido a igreja. E aí eu só vim morar com minha mãe porque o colégio que eu estudava entrou em greve e eles iam ter aula no sábado. E minha mãe disse, sábado é o dia do Senhor, etc.
mesmo antes de ir para qualquer igreja, minha mãe disse isso, aí eu disse para o meu pai, eu não quero estudar no sábado, eu quero... Tu não queria em dia nenhum, na verdade, né? Se fosse eu, era por causa disso. Eu não quero estudar no sábado. Aí lá, então você vai ter que ir morar com sua mãe, porque lá em João Pessoa não entrou em greve. Aí eu vim morar com minha mãe. Mas hoje olhando de como essas coisas se desenrolaram, eu vejo, rapaz, eu acho que era da vontade de Deus que isso tivesse acontecido. Deus, em sua soberania, etc., ele guiou as coisas. Mas não era algo que lá atrás eu estava assim, pensando, procurando, etc. E é algo que hoje eu vejo que é muito explícito que foi bom. Porque foi assim que eu aprendi sobre Deus, sobre amar Ele, etc. Então, pode falar. Então assim, eu vejo que muitas vezes, e isso pode ser um tópico que a gente pode desenrolar depois, assim... ao mesmo tempo, Deus nos criou como criaturas livres. E como criaturas livres, Deus quer que a gente tome decisões. E muitas vezes a gente toma uma decisão, aí bota a responsabilidade nas costas de Deus. Transfere a responsabilidade para Deus. Mas, ao Deus ter nos criado como criaturas livres e nos dado um leque de opções, como acho que foi o Giovanni que falou, Ele quer também que a gente assuma a responsabilidade e tome nossas decisões como criaturas livres. Então, muitas vezes a gente vai... tem uma decisão e uma decisão difícil, aí a gente fica... Qual é a vontade de Deus? Mas Deus quer que você assuma uma decisão e arque com as consequências dela. Isso. Deus quer isso. E Deus nos criou dessa forma. E Bruno falando assim, às vezes a gente confunde plano de Deus com a programação. Tem gente que pensa assim, não, já está tudo programado. Tipo assim, independente das decisões que eu tome, já foi feito o código-fonte, já foram colocados o algoritmo, e aí pronto, Deus já deu o start, então eu só estou seguindo os comandos. Os comandos já foram dados, né? Essa ideia realmente, não, Deus tem um plano. Ah, não, Deus tem um plano. Sempre essa ideia do plano, no final das contas, a turma pensa que é uma questão de programação. Só estou seguindo o programa de Deus, que aí rouba isso que Bruno acabou de dizer, que é o nosso poder de decisão, né? Esse nosso poder de decisão e arcar com as consequências dela. Sempre quando eu penso nisso que Bruno está falando, de sair da cidade dele para vir para aqui, para João Pessoa, quando eu saí de Petrolina para ir fazer teologia no IAN, e a cabeça que eu tinha naquela época, a cabeça que eu tenho hoje, eu gosto muito de lembrar a experiência de José, do Egito, nesse quesito. Porque quando a gente lê a história de José por uma lente, tipo assim, vamos olhar por essa lente aqui, né? José sofre, e repentinamente vira mesa e vira governador. Assim, é uma ideia, né, bem simplista, vamos dizer assim. Só que quando a gente vai olhar por essa perspectiva da vontade de Deus, ele tem um sonho. Ele teve um sonho que os astros iam se curvar diante dele, os feixes iam se curvar diante dele, beleza. Ou seja, Deus mostrou o plano, mas não tinha nada no sonho que falasse de uma programação, de qual seria agora o passo a passo que ia acontecer até ele chegar lá. E nem fala de algo que José estivesse buscando. Exato, e nem falou nada que José estivesse buscando, exatamente. É tanto que José vai falar para a família de uma forma, mas por causa do histórico de caboeta dos irmãos e de filho preferido do pai, foi totalmente entendido da maneira pior possível. E aí a gente tem lá a experiência de tentarem matar ele. Vai lá, mas não mata, joga no buraco lá, joga na cisterna, né, na cova. Em hebraico acho que a palavra é cova. Então joga lá na cisterna. Aí passa o tempo ali e tal, depois pega e vende para os ismaelitas. Passa um tempo, mercado de escravos, casa de Potifar, presídio. Só que quando a gente vai analisar, né, analisando assim, isso é uma avaliação muito, muito que eu tenho feito quando eu estudo, né? Quando José é jogado no buraco, era melhor do que ter sido morto ou executado imediatamente pelos irmãos. Então, aquilo que aparentemente parece ruim, por uma perspectiva, foi bom. Ou seja, estar no buraco era melhor do que ser morto pelos irmãos. Depois, quando ele é vendido para o mercado de escravos, levando em consideração as intempéries do deserto, era melhor ser uma mercadoria no mercado de escravos do que morrer dentro de um buraco no deserto, que normalmente era o que ia acontecer fatalmente, né? Depois que ele vira agora escravo
de Potifar, era melhor ser um escravo do chefe da guarda do que uma mercadoria no mercado de escravos. E aí, automaticamente, José vai usar os seus dotes, as suas qualificações que ele aprendeu em casa, e, enfim, até o momento em que ele passa por aquilo que... Aí vem a questão da lei de Deus, aí vem o momento da vontade de Deus. Então, qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que José fosse um indivíduo fiel, quem? A lei de Deus, fiel às instruções de Deus. E ele foi. Então, ele fez a vontade de Deus e aí ele vai preso. Ele era melhor estar na cadeia do que tendo a sua consciência sendo burlada, a sua pureza sendo atacada pela mulher de Potifar. E lá dentro, o que é que ele é? Ele vai fazer só o que tem que ser feito. Ele vai cuidar do carcereiro. Ele está preso. Então, ele cuida dos outros presos. Então, não existe algo sobrenatural no que está acontecendo. É simplesmente um processo que está levando ele para uma condição. Porém, você não tem um roteiro. Simplesmente ele vai decidindo. Uhum. E aí, quando tem todo o episódio dele se apresentar para Faraó, às vezes a gente pensa que foi de uma hora para outra, né? Como se o Faraó não tivesse um sistema de inteligência que antes procurasse saber quem era o indivíduo, qual o nível de periculosidade, se realmente era um indivíduo leal ao império. Até José chegar, tem todo um processo de vestimenta, de se barbear, de maquiagem para ficar apresentável. Ou seja, até chegar em Faraó, teve todo um histórico que foi sendo construído pela vida, não por um programa, mas por um plano mesmo, por decisões sendo tomadas que vão de acordo com a vontade de Deus. Pronto, quando José se torna governador do Egito, ou seja, ele se torna um representante de um reino pagão. E aí? O cara era representante de Deus, mas representava uma bandeira que estava dominando as nações, mas que não falava de Deus. Então, olha como para lá na frente receber os pais. Mas não é programação. Uhum. É um plano, é uma vida de desdobramentos, unicamente, exclusivamente pela fé, em ser fiel ao que Deus falou. E essa história aí de José mesmo, você vê em alguns momentos Deus guiando mesmo. Não, eu quero que aconteça assim. Eu quero que José reine sobre os irmãos dele. Né? Deu aquele sonho a José e tal. Mas em vários aspectos da vida de José não teve isso, né? Com relação à esposa, deixa eu falar que José era casado, tinha filhos. Com relação à esposa de José, Deus disse, eu quero que você se case com essa pessoa, porque é para isso que a gente quer saber a vontade de Deus, né? Realmente, não passa muito por uma questão de eu quero agradar a Deus. Tem gente que sim, mas de um modo geral, quando a gente está se perguntando isso, querendo descobrir essa vontade de Deus, isso. Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou ser feliz casando com essa pessoa ou casando com essa outra pessoa? Não teve esse direcionamento para José casar com fulana e não com ciclana, né? Você vê, tipo, a vontade de Deus na vida de Maria, mãe de Jesus, era, né, que ela fosse a mãe do Salvador. Tipo, Deus revelou aquilo ali nitidamente, como o Bruno falou, né? Mas o que acontece muitas vezes, tem até um exemplo do pastor Heber Campos Júnior, que ele fala assim, que fica muito assim, ao sabor da própria personalidade da pessoa, de como a pessoa encara a vida. A vontade de Deus não é realmente a vontade de Deus, é como ela enxerga. Então, por exemplo, ele fala, olha, se tem um cara assim, que ele tá afim de uma menina, e ele é um cara mais tímido, ele diz assim, eu vou ligar para ela. Se atender, é porque era da vontade de Deus. Se não atender, é porque não era. Aí ele liga, ele é mais tímido, aí não atendeu, aí não vou assistir mais não, aí pronto. É porque Deus não quis. Mas se for um cara mais persistente, mais desenrolado, ele fica lá ligando, insistindo. Aí quando ela de fato atende, aceita sair com ele, tá vendo? É porque era a vontade de Deus. Então a vontade de Deus muda ao sabor da personalidade da pessoa. De como a pessoa enxerga as coisas e tal. Porque quem colocou o critério aí? Foi a própria pessoa, né? Eu sei que ela vai ser a mulher para minha vida se ela atender essa ligação. Se ela não atender, tipo, onde foi que Deus disse que você tinha que saber a vontade dele por meio dessas coisas, desses sinais, dessas adivinhações, né? A gente, agora no final do ano, assim, você vê muito na televisão, né? Pessoal buscando previsões do astrólogo tal para o próximo ano. E a gente fica assim também, né? Se perguntando, peraí, eu tenho que comprar um apartamento naquele local ou eu tenho que comprar um carro? Qual será a marca do carro que eu vou comprar, rapaz? Deus, me ajuda aí, se eu compro aquele carro de fulano ali, ou se eu compro aquele outro carro, ou se eu aceito de fato aquele cargo ali naquele outro local. E tipo, a vontade de Deus, aparentemente, pelo que estão falando aí, não passa por isso, né? Assim, a vontade de Deus parece que passa muito mais por
você cumprir os mandamentos de Deus, você ser uma pessoa leal, fiel a Ele, independentemente de onde você estiver. Ah, eu vou mudar para aquela cidade X, ou para aquela outra Y. Aí, meu Deus, para onde eu vou mudar? Tipo, se você tem que pensar assim, essa cidade aqui, ou esse emprego, vai ser um emprego que eu vou ter que fazer coisas erradas? Então você não tem que perguntar a Deus. Né? Se é um emprego ilícito, eu não vou ganhar a vida honestamente, vou ter que ganhar a vida mentindo para as pessoas. Então, isso aí você não tem que perguntar a Deus. José não foi perguntar a Deus, Senhor, me revela se eu tenho que dormir ou não com a mulher de Potifar. Não teve isso. Então, essas coisas aí, você já está claro. Então, tem um problema que às vezes a gente fica perguntando a Deus o que Deus já revelou. Uhum. E perguntando coisas que ele não quis revelar com relação ao futuro, que Deus é como se a gente tivesse, parece assim, que tentando roubar, se apropriar da onisciência divina. Né? Assim, é uma necessidade que a gente tem de saber o futuro, quando, como o pastor Elton falou, né? Jesus falou, né? Basta cada dia o seu mal. Ele não quer que a gente saiba, tem coisas que Deus não quer que a gente saiba, que a gente simplesmente esteja em contato com Ele e seja sábio. Então, tem 2 cidades para eu ir, para qual eu vou? Às vezes é mais sábio eu olhar, rapaz, para aí. Em qual eu vou ter mais oportunidades, enfim, qual eu vou ter... Você ponderar, né? Olhar por meio da sabedoria, você... A gente dizer que a gente não deve estar atrás de descobrir vontade secreta de Deus, não quer dizer que a gente não possa fazer avaliações para tomar decisões sábias, né? Uhum, exatamente. Então você vai pensar... Uma coisa que poucas vezes eu vejo a pessoa pensando, vou me mudar para tal cidade ou não? Ela fica pensando apenas em questões financeiras. E é algo que pode ser ponderado também, e deve ser ponderado. Mas a pessoa não pensa, peraí, se ela é cristã, né, ela não pensa, tem uma igreja boa lá para congregar? Para meus filhos estarem lá congregando? Né? Ou se não tem uma igreja boa, eu sou uma pessoa que estou disposta a plantar uma igreja lá? A pessoa não pensa isso. Depois, quando se muda, é que vai ver, eita, rapaz, aqui não tem igreja boa, não. Quer dizer, a pessoa não foi sábia nessa hora, né? Ela não ponderou pontos importantes. Então, nesse caso, vamos supor assim que a pessoa está procurando um lugar para morar, e a pessoa fica em dúvida entre cidades. Se a pessoa ponderou essas questões e deu empate, qualquer uma delas era a vontade de Deus. Não tem uma específica. Né? Qualquer uma. Se não vai fazer mal, afetar a sua fé, se você não vai ser desonesto, se você não... É a vontade de Deus para qualquer lugar que você escolher. Pois é isso. Vocês chegaram num ponto realmente muito interessante. Porque o que é que acontece? Eu já tinha até dito isso na questão da temporalidade do homem, né? Porque se realmente a gente tomasse nossas decisões a partir daquilo que realmente está ligado ao nosso relacionamento com Deus, a conclusão fatal é essa daí que você falou. Ser a vontade de Deus onde quer que for. Uhum. Quando a gente vai para o caso de Maria, por exemplo, em Lucas 1, depois que ela recebe ali, porque assim, às vezes é mistificado sobre Maria, que Maria foi escolhida assim, diferente de todos os seres humanos. Ela tinha um DNA diferente, ela tinha sei lá, uma aura diferente que Deus colocou nela, um espírito diferente, e Maria já era quase que santa, que só veio nascer o Salvador para tornar ela Deus. Só que quando a gente vai para Lucas 1, depois que ela recebe a informação que ela ia ser instrumento para ser a mãe de Salvador, ela diz o quê? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Né? Ou seja, eis aqui a tua serva. O posicionamento de Maria acerca do que ouviu de Deus era o quê? Faça a tua vontade. O Senhor é meu dono. Eis aqui. Por que não relata outras? Porque não era interesse da Bíblia relatar as que disseram não. Mas teve uma doidinha lá em Belém, Efrata lá, que disse, olha, eu quero. Eu topo o desafio. Vamos fazer, independente das consequências. Que chega pro marido dela também e diz, olha, vai acontecer isso, faz assim, assim, assim. E vai nesse caminho, pronto, então vou. Então, é muito interessante que realmente, no final das contas, o que tem que ser levado em consideração é esse prisma de estar alinhado com o Deus com que você convive. Ou seja, tudo é adoração. Tudo é adoração. Então, o que eu faço, o que eu compro, onde eu vou trabalhar. Primeiro, eu tenho que saber qual é o tamanho do meu problema. Eu tenho que saber... eu tenho que buscar em Deus a sabedoria dos prós e os contras. O que é que eu estou disposto a perder de conforto em prol do aprendizado? O que eu estou disposto a sacrificar em prol de algo maior ou melhor, que nem sempre o melhor é maior? O quanto eu estou disposto a
a decidir para que eu possa experimentar a paz como árbitro em minhas decisões. Então, realmente, entender, buscar realmente quem é Deus, se relacionar com Ele e estar disposto a servi-lo, vai ajudar demais na tomada de decisão sábia. Só relembrando, só uma coisa aí, doidinha no bom sentido, né? Maria, só pra ninguém ficar pensando assim que a gente tá desmerecendo, né? De forma nenhuma, doidinha. Que ela tomar uma decisão difícil para ela. E que pro mundo seria uma loucura, né? Ela aceitar isso. Até para não ter problema com com quem assiste, é o seguinte, doidinha no sentido que era uma garota entre 14 e 17 anos de idade, entendeu? Assim, doidinha nesse sentido, não relacionada ao caráter, à sanidade dela, né? Sanidade mental dela, mas sim por se tratar de uma garota, de uma menina entre 14 e 17 anos tomando uma decisão que talvez outras não decidiram. E que a Bíblia decide revelar que foi ela que decidiu. Não por ela ser maior ou melhor, mas porque ela decidiu aqui, tá aqui tua serva, faça conforme a tua palavra. Seja a vontade de Deus expressa na sua palavra, apresentada diante dela e diante daquilo que ela já conhecia acerca de Deus na religião que ela praticava, foi o ponto de partida para dizer, não, faça a tua vontade. Um ponto que eu queria só esclarecer, né, para quem está vendo aí, a gente pode achar que a gente aqui tá criticando, tá menosprezando muitos irmãos de fé aí. Eu acho que, não sei, quantos de nós já pensamos assim no passado, né? Eu já. De pensar assim... Essas paradas de sinal, essas sinais, não, se acontecer, se o ônibus dobrar ali é porque eu tenho que ir para esse lado aqui. Carro, tipo passar, roupa. Isso já aconteceu. A gente não tá querendo menosprezar muitos irmãos que até hoje pensam assim, certo? Realmente são pessoas sinceras e tudo mais, mas as pessoas acham que esse tipo de coisa é o sinal de espiritualidade. Quanto mais você busca esse tipo de coisa, a pegar assim, a visão secreta, você botar a mão no olho assim, botar o dedo na Bíblia, mais espiritual você é. Então, é importante a gente mostrar isso aqui, que não é o caso, né? Na verdade, como a gente tem colocado aqui, isso está na raiz disso aí pagão. É pagã, é feitiçaria. É o feiticeiro que vai lá e faz um negócio, coisa para ser assim a vontade do futuro, dos deuses e tudo mais. É o feiticeiro que tenta mobilizar, mudar a situação, mudar o destino e tudo mais. Então, assim, isso não faz parte do mundo, da visão de mundo cristã. A Bíblia, repetindo, né, o que a gente já tem falado aqui, não ensina que a gente tem que estar buscando a vontade de Deus a cada passo do caminho. Está muito atrelada essa vontade nossa a uma visão errada que os cristãos, as pessoas têm do sofrimento, né? As pessoas não acham que sofrimento, as pessoas não estão acostumadas ao sofrimento e acham que é sempre algo a ser evitado a todo custo em qualquer situação. Claro que ninguém é masoquista e quer sofrer. Mas a gente não está preparado para saber que o mundo é assim. Né? Se tem uma coisa que Jesus prometeu para a gente, é que nesse mundo teríamos aflições. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está acostumado. E Deus, a Bíblia mostra que foi assim com todos os personagens bíblicos. Passaram por profetas. Deus não revelou para os profetas, nem da vida deles, o futuro passo a passo para eles evitarem o sofrimento. E a gente quer fazer esse tipo de coisa, né? E lembrando que essa questão do sofrimento, lógico, é um tema talvez para outro dia, mas levando em consideração a questão da vontade de Deus, é que o sofrimento, pela perspectiva do aprendizado e do enobrecimento, faz parte da vontade de Deus. Então, assim, ninguém consegue, por exemplo, um título de doutorado sem sofrer. Ninguém consegue um título de mestrado sem sofrer. Ninguém conclui uma graduação sem sofrer. Ninguém consegue adquirir nenhum bem material sem sofrer. Então, a conquista, ela está tremendamente ligada à sua capacidade de aguentar pressão, de mudar sua rotina, de deixar a coisa que você gosta, de estar perto de quem você gosta em determinados momentos. Por quê? Porque a vontade de Deus ela vai se manifestar também no processo e não no resultado. Então, às vezes, a busca da turma é pelo resultado. Mas nem todo mundo está disposto a experimentar o quê? O processo. Não, é só concluir isso aí, a questão do processo. Pastor, porque uma coisa importante é que Deus não quer adivinhos. Deus quer pessoas sábias. Exatamente. Deus quer formar pessoas sábias. E a sabedoria na Bíblia é justamente a pessoa que tem a capacidade de saber tomar a decisão certa, no momento certo, nas circunstâncias certas, com as palavras certas. Um exemplo disso é Jesus. Jesus sempre sabia exatamente o que responder para os fariseus, para os mestres da lei,
para os discípulos. Aquelas coisas, meu, que Jesus dizia, assim, quando uma pessoa se aproximava e você vê... Eita, esse é uma resposta, assim, admirável, excelente. É isso que uma pessoa sábia faz, sabe? E aí você vê outros exemplos na Bíblia. Paulo, lá na carta de Filemon, às vezes eu tô lendo essa carta e digo assim, meu, é isso que uma pessoa sábia, assim, o que ela diria para desfazer uma confusão, como era o caso lá de Filemon. Pode falar, Bruno. E você vê várias vezes isso nas escrituras, sabe? E Deus quer assim. Agora, justamente esse ponto, pastor. Quem é que faz a gente ser assim? São essas experiências. Esses processos experienciais que fazem a gente ser assim. Então, se hoje, sei lá, eu tenho algum tipo de sabedoria, de saber dar algum tipo de resposta, é justamente porque antes eu não tinha isso. E eu tive que aprender na marra ou na prática, etc. Como é que se faz isso? Verdade. Se antes... se hoje eu consigo ser bem sucedido em X, é porque teve um tempo que eu não era bem sucedido em X. E aí foi a experiência. Mas se Deus fizesse, para pegar esse exemplo, pastor, fizesse o atalho e me dissesse, Bruno, vá logo para X... Por exemplo, às vezes eu ficava pensando, né? Olha, era maravilhoso se Deus chegasse, sei lá, vou botar um ano aqui na minha cabeça, 2004, quando eu entrei no ensino médio, e dissesse, olha, o Bruno do futuro chegasse pro Bruno do presente, vai por aqui, faz isso, faz aquilo que aí dá certo, esse caminho dá certo. Menino, eu já sonhei tanto assim, tive tanto esse desejo. De voltar. De voltar no passado e fazer assim. Mas aí é que tá, não seria eu a outra pessoa. Seria uma outra pessoa. E justamente para eu ver que eu errei, ou para eu ver que o caminho tinha que ser assim, ou para eu ter uma outra mentalidade, eu tinha que ter passado pelas experiências. Aquelas experiências foram importantes. E eu considero que, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus permitiu, Deus fez, Deus possibilitou. E interessante você dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A reflexão talvez não é que todas as coisas cooperam, é se eu amo a Deus. Se eu amo a Deus. Ou seja, se eu amo a Deus, eu vou entender toda a intempérie como uma caminhada, não como açoites. E Bruno falando agora, eu estava lembrando, né, esse detalhe do que ele falou da questão dos processos, né, como é que é? Me escapuliu, mas assim, que realmente, se a gente tivesse essa questão de viagem no tempo, para nos salvaguardar de coisas que nós faríamos, erraríamos, realmente nós não conseguiríamos ser esse que volta para falar. E esse texto aí todas as coisas que operam para o bem é muito importante. Eu acho que a gente tem que voltar nele daqui a pouco, certo? Certo. Porque assim, a sabedoria ela é obtida pela observação. Quando você vai para o livro de Provérbios, você tem a experiência de Salomão, do que ele viveu, mas você também tem muita sabedoria de Salomão a partir daquilo que ele via e lia dos comportamentos daqueles que estavam ao seu redor. Quando a gente vai para o livro de Eclesiastes, não. É só conclusão, ele já está velho, ele já não tem mais o que fazer, porque já está velhinho. Então ele vai dizer, olha, é isso aqui. Aí você já vê que é o resultado, o suprassumo daquilo que ele observou, daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, daquilo que ele não viveu e que ele viu outras pessoas vivendo. Então, saber a vontade de Deus também requer você observar. Essa ideia, né, de que a vontade de Deus, né, é sempre quando o negócio está dando certo, isso causa muitos problemas. Porque isso faz com que as pessoas vejam assim, não, se o negócio está difícil, se está trabalhoso, então Deus não quer que eu insista aqui. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vê lá a vida dos apóstolos, a vida de Paulo foi fácil, ele poderia muito bem concluir, rapaz, Deus não quer que eu vá evangelizar os gentios, não. Porque Paulo foi apedrejado não sei quantas vezes, açoitado, passou fome, nudez, naufrágio, todo tipo de desgraça, de acidente, Paulo passou, pecado de cobra, todo tipo de acidente, de coisa ruim, Paulo passou. Mas era justamente aquilo que Deus queria. Né? Então, assim, e outra coisa, né? Quando a gente... essa visão faz com que a gente, na igreja, ache assim, por exemplo, se a gente tá dando certo aqui, se está crescendo, né? Se a gente está sem dificuldades, então é porque é da vontade de Deus que a gente continue nesse projeto. Não necessariamente.
Muitas vezes a gente pode estar seguindo um rumo aqui, aparentemente sem percalços, e Deus não se é a favor daquilo. Tantos grupos aí, tantas igrejas, tantas instituições crescem, a base da desonestidade, do roubo e um monte de coisas mais assim, da propina, que cresce. Aparentemente, sem nenhum problema. Sai impune muita gente aí. Foi Deus que abençoou. Cresceu, mas não foi Deus que abençoou. Não, e esse negócio, né, que Bruno falou, que Jesus, né, ele olhava assim as coisas com sabedoria, né? Jesus não tinha pecado, então ele não tomava decisões pecaminosas. Uhum. Mas será que em algum momento Jesus pequenininho assim foi plantar uma planta que ele não sabia como era que funcionava ali? Eu mesma pequena, eu não sei se Jesus, porque talvez Jesus fosse mais inteligente do que isso, né? Mas eu fui plantar uma vez as pipocas, milho de pipoca assim, e minha irmã, tu tá fazendo o quê? Eu disse, não, eu tô plantando pé de milho. Mas essa pipoca tá queimada, tava estourada, né? Tá queimada. Isso não é bom não que já nasce as pipocas assim. Eu pensava que era assim que funcionava. Mas será que Jesus, em algum momento, ele não foi plantar uma planta que ele não sabia como era, que funcionava, e a plantinha morreu? Sabe? Porque, ele não tinha... Porque Jesus era Deus, Jesus é Deus, né? Mas ele ocultava a sua divindade por um monte de carne. Então, coisas que Jesus não sabia o que ia acontecer e tudo, porque aqui, ele não sabia o dia que ele ia voltar. Quando ele estava aqui, ele falou, né? Nem o filho sabe o dia da sua vinda. Então, Jesus tomava decisões baseadas em sabedoria, mas tinha coisas que Jesus não sabia ainda. O Evangelho de Lucas fala que Jesus crescia diariamente em sabedoria e graça. Então, foi um crescimento que até o próprio Jesus teve. Então, ele teve que aprender. E essa época do Natal é uma época muito maravilhosa para se lembrar disso, né? Que, assim, o onisciente precisou aprender. Ele precisou aprender a andar, a falar, talvez a plantar uma plantinha, a ele fazer... Talvez ali na marcenaria com o pai dele, ele se cortou. Uma farpa no... porque, enfim, não prestou atenção em alguma coisa, tal, e se cortou e tudo. Ou em algum momento andando assim, tropeçou numa pedra e arrancou o chamboque do dedo, né? Como se fala aqui. E pronto. Isso não era pecaminoso. Aí, então não era a vontade de Deus que Jesus fosse para ali porque ele tropeçou e arrancou o tampo do dedo. Não tem a ver com isso, sabe? Assim, esse negócio de você se dar bem, você se dar mal, é uma questão de tipo... Você está fazendo a vontade de Deus porque você olhou na Bíblia e você viu, isso aqui é bom, é correto. E, tipo, às vezes, mesmo fazendo aquilo que é bom, aquilo que é correto, você pode se dar mal. Aí é aquela questão. Talvez, assim, não sei se todo mundo em casa está entendendo qual é o norte aqui, qual é o centro aqui da questão. A gente procurar sempre fazer as coisas para ter tudo garantido. E a Bíblia, em momento nenhum, promete isso. Até mesmo Abraão, que estava lá, que Deus disse, né? Olha, Deus se revelou a Abraão. Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem nem saber para onde ia. Então, até mesmo nesse caso em que Deus se revelou ali diretamente à pessoa, não foi uma revelação mediada por uma Bíblia e tal. E também é importante a gente salientar isso, que as pessoas naquele tempo, elas tinham revelações diretas de Deus. A gente espera isso hoje. Sendo que, primeiro, que as pessoas não estavam esperando, e Deus se revelava assim, e eles não tinham a Bíblia. Ou não estavam buscando. Eles não estavam buscando, e eles não tinham a Bíblia como a gente tem hoje. A gente hoje tem uma revelação plena, completa de Deus. E aqueles caras no passado não tinham. E mesmo assim, Deus apareceu a Abraão, aí demorou décadas, apareceu de novo Abraão. E a gente todo dia está esperando, né? Eita, agora um sinal de Deus e não sei o quê. E pior, como o Giovanni falou, né? Essas pessoas que pensam assim, elas pensam que são mais espirituais. Eu também pensava assim, tipo, rapaz, olha como Deus revela coisa para fulano. É porque fulano é muito espiritual. Só que às vezes é porque fulano é muito criativo. Ele colocou um critério, se acontecer tal coisa, porque é vontade de Deus. Aí aconteceu, aí... Tipo, e não é assim que funciona. E isso faz com que as pessoas que são mais indecisas, elas ficam com ansiedade no coração, ficam com uma tristeza no coração, porque, olha só, Deus não está falando comigo. E aquelas que são mais decididas, pode gerar o contrário, um sentimento de soberba. Olha como Deus fala comigo. Porque a gente olha isso como espiritualidade, né? E sobre essa questão da Bíblia, só falta esse pontinho, né? Esse ponto. É que Deus, ele tem no seu conteúdo bíblico elementos prescritivos e elementos descritivos apenas. Então, tem muitas pessoas que olham assim, olha, fulano de tal fez isso errado, está na Bíblia.
Ó, tá vendo? Ele tomou essa decisão aqui, deu errado para ele, tá na Bíblia. Então ele fez errado, eu faço porque ele tá na Bíblia. Mas tem que lembrar que são muitos das descrições, como eu falei, os elementos descritivos da Bíblia, elas são exatamente as evidências do que não se fazer. Principalmente em tomada de decisões. Olha, cara, Deus disse que é para você escolher mulheres aqui do nosso clã. Não, mas as que agradam os meus olhos é a grama do vizinho, as meninas ali do outro bairro, né? Mas a vontade de Deus foi revelada descritivamente. Aí depois você vai ter um relato prescritivo do não fazer. Então você está bebendo lá uma taça de um suco de uva fresco, sem refrigeração. Mas vai até um determinado nível antes da fermentação. Aí alguém vai lá e resolve tomar além da conta. E aí passa por um processo de embriaguez. Ah, não, mas fulano de tal bebeu e se embriagou. Ou seja, você tem a prescrição do que fazer e você tem a descrição do que acontece se você não fizer como mandou. Esse ponto é muito importante, pastor, porque aí a gente lembra do caso de Gideão, né? Uhum. Porque a Bíblia relata o caso de Gideão em que Deus manda ele ir lá atacar os midianitas, né? Libertar o povo de Israel. E Gideão pede vários testes a Deus, não é só um, né? Pede vários. E Deus mostra, né? Vai lá e revela para ele. Mas assim, aqui o que o texto mostra, na verdade, não é a vontade de Deus, como a gente descobriu. Não é o desejo de Deus como a gente descobriu sua vontade. Porque Deus já tinha dito a Gideão. Na verdade, Gideão foi incrédulo. Aqui o texto mostra é a misericórdia de Deus diante da nossa incredulidade. É o que mostra ali. Porque quando ele lê a passagem toda, foi em inúmeras ocasiões, sei lá, mais de 5 vezes em que Gideão pediu testes a Deus. Mais de 5, sei lá, umas 6 vezes. O da lã, né, que ia ser molhada e amanhecer seca no dia seguinte, foi só um deles. Exatamente. Mas assim, repetindo, né? Deus já tinha dito a Gideão o que ele queria. Não era para Gideão ficar perguntando de novo, pedindo provas. Porque quando a gente pede provas, é a incredulidade que pede provas, não a fé. Isso. A fé vai e faz. Outra coisa também que alguém pode perguntar aí na descrição do vídeo é sobre e quando se faziam sortes? Tipo assim. Mais um caso da questão de que uma narrativa histórica não é uma prescrição, como o senhor disse, né? Não é um padrão pra gente. Deus está até revelando apenas o costume daquelas pessoas naquele tempo. Exatamente, pronto, esse ponto. Então, por exemplo, tem um ritual no santuário que tinha que escolher entre 2 bodes. Ou seja, um bode seria sacrificado. Era lançado sorte sobre qual iria. Ou seja, a vontade era que um bode fosse sacrificado. Não estava ali fazendo algo que fosse ali sobrenatural, não. É como também a questão da escolha de Matias também. Lançaram sortes para descobrir qual dentre os outros seria um apóstolo, né? Mas levando em consideração que a própria terminologia apóstolo está relacionada a alguém que foi chamado pessoalmente. Que não foi o que aconteceu com Matias. Então, assim, vai perceber que essa questão de lançar sortes, eu vou botar uma pílula azul, uma pílula vermelha para saber qual é a vontade de Deus. Porque lá na Bíblia falava. Então, assim, essa reflexão ela tem que ser realmente levado em consideração mesmo, ou seja, estudo realmente da Bíblia. A gente é muito atrás desse tipo de coisa, e quando a gente é muito atrás dessas revelações de Deus assim, né, miraculosas, a gente deixa de ir atrás do que Deus fala. Por exemplo, eu estava conversando com o Vanessa essa semana, e coisa que a gente já vê assim nas redes sociais e conversa assim, com outros líderes da igreja no Brasil inteiro há muitos anos. Como as pessoas nas igrejas, de maneira geral, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, não procuram saber dos critérios que a Bíblia coloca, por exemplo, para a função de um presbítero, por exemplo, que a nossa igreja é ancião. Aí o pessoal fica se debatendo sobre uma coisa, como será, quem a gente escolhe e tudo mais. Mas o pessoal não sabe que a Bíblia tem critérios objetivos para aquilo ali. Por exemplo, um dos critérios é o camarada ser hospitaleiro. Diz que ele precisa ser hospitaleiro, está lá. O presbítero precisa ser. Ele precisa ter uma boa reputação. Quantas pessoas muitas vezes são eleitas para cargos simplesmente porque a pessoa é influente, porque a pessoa ou tem dinheiro, ou porque é carismático. Uma outra coisa que é colocado como essencial ao presbítero é que ele tem que ser apto para ensinar, para corrigir, para refutar os contradizentes e ensinar a igreja a ser vacinada contra todo vento de doutrina. Está lá em Tito, está lá em Efésios, capítulo 4. Eu ia falar de Tito. Tito ele acrescenta isso aí. Além das outras prerrogativas, ainda tem isso. Tem que ser disposto realmente a ensinar e defender a igreja contra ataques de falsos mestres. Aí pronto. Mas aí o pessoal não sabe disso. Às vezes o pessoal sequer procura saber que a Bíblia tem critérios para isso. Mas fica revelado, né? Coisa que está revelada.
Aí fica querendo adivinhar coisas que... critérios que a pessoa mesmo cria. O próprio irmão cria sobre quem deveria ser. Teve uma situação recentemente agora numa das igrejas que eu cuido lá na minha cidade, agora onde eu sou pastor, que a gente estava fazendo a escolha, eu levei exatamente o texto de Tito. Em todas as igrejas eu levei o texto de Tito. E esse ponto. Aí quando foi, de repente, uma pessoa que era uma candidata ao cargo, disse assim, eita pastor, não dá para mim não. Aí eu falei, por quê? Não, porque esses dias o fulano X pregou aqui e eu não consegui identificar o erro. Eu achei que o que ele estava falando era tudo da Bíblia. Aí, então tá bom, irmão. Então a gente vai conversar com o pessoal aqui do colegiado, a gente vai ver como é que vai ver. E realmente, ela estava na liderança naquele dia. O rapaz foi lá, falou um assunto que é contrário ao que o texto bíblico diz e ela não chegou, não identificou. Que interessante a humildade dela, né? Que bonito, Muito né? bonito. Sim, só uma coisa. Para ajudar a tomar decisões aqui, a Adriana, sua esposa, está perguntando se ela compra ou não o ingresso. Aí só para responder aqui a ela. Diga ela que compre. Pronto. Ok. Então, é da vontade de Deus que você compre. Pronto. Então, eu queria voltar nessa questão aí de... Tipo, tem os textos bíblicos que parecem, né, dar uma ideia disso, de que, não, mas a fulana aqui não pediu para Deus mostrar a vontade. Tem esse texto de Gideão, que Giovanni explicou, tem outro texto lá de Gênesis 24, se eu não me engano. É, Gênesis 24. Que é a questão de... Eliezer. Ixi, Maria, tu já sabe tudo, É. Tá com... Olha, pra que saber a vontade de Deus? Pelo menos a minha vontade do que eu vou falar já sabe, pronto. Então, esse texto aí, Bruno, de Eliezer, que ele tá lá perguntando a Deus, né? Falando assim, ele fala para Deus, né? Olha, se a pessoa... Ele tá lá buscando uma esposa para Isaac, né? E aí ele fala assim, a pessoa, eu vou chegar lá naquele local, a mulher que colocar água, perguntar se eu quero água, eu também colocar água para os meus camelos, é essa que eu quero. É essa que seria a esposa, né? Se não acontecer, se nenhuma fizer isso, então é porque não vai ter esposa ali para o meu senhor Isaac. Não é uma coisa dessa assim, tipo, não, de você... Me dá um sinal aqui, porque apareceu aquele camelo ali, o camelo levantou a pata, é porque tem aquela esposa. É alguma coisa assim, tipo isso, ou é diferente? É porque nessa situação aí específica de Eliezer, você tem que ver assim o contexto, né? Então você tem uma promessa que ele faz a Abraão. Abraão faz ele prometer que ele vá na parentela dele para que ele tome uma daquelas mulheres como esposa para Isaac. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele não conhecia aquelas pessoas. Ele estava assim completamente no escuro. E assim, quando Rebeca faz aquelas coisas que faz, aí você vê, né? Assim, como no caso, quando Deus quer que determinadas coisas aconteçam, sempre a coisa fica muito clara, sempre a coisa fica muito óbvia. Então, assim, ali foi um ponto assim de misericórdia de Deus ali com Eliezer, porque por mais que Eliezer fosse sábio, realmente era o tipo de coisa que não tinha como ele saber. Não tinha como. E mesmo assim, a gente está falando aí de uma passagem descritiva, né? Em momento nenhum está dizendo que de forma prescritiva é assim que os cristãos devem agir. Ainda assim, Bruno, é interessante qual é o teste que ele pede, né? Uhum. Ele não pediu um sinal assim, tipo assim, se ela estiver usando uma roupa azul ou uma vermelha, o teste que ele pediu foi de caráter. Foi. Para que ela mostrasse um caráter, uma pessoa que serve, que é prestativa. Ou seja, que é uma coisa que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que ir atrás sei lá, de uma namorada, do namorado, de uma esposa, tem que ver o caráter. Foi o que ele buscou em Rebeca. E justamente porque essa era a preocupação de Abraão. E foi essa a promessa que Abraão fez. Que Abraão estava tão preocupado com a esposa de Isaac, não sei o que. Eliezer sabia disso. Então não pediu qualquer teste, digamos assim, místico, né? E lembrando o seguinte, que o Eliezer, ele era damasceno, né? Ou seja, ele é do que hoje a gente conhece como Síria. Ou seja, os costumes dele, de onde ele veio para ser servo de Abraão, era diferente da parentela de Abraão para onde ele estava enviando.
Né? Então, assim, é só um detalhe que a gente está lidando com um Damasceno que está sob o comando de um sumério convertido agora ao povo de Deus, agora para levar ele lá para buscar essa pretendente, né? Essa esposa, né? Então, assim, é bem descritivo mesmo, né? Não é o que o costume, né? Ou seja, ele não sabia de repente que existia esse costume, né? Os beduínos têm costumes que não tem lugar nenhum do mundo e que às vezes favorece o viajante por causa da sua expectativa, a sua experiência de jornadeiro, né? De gente de jornada. Então, o camarada não sabia. Então, ele pede. Então, nesse caso, não necessariamente precisava ser Rebeca. Qualquer uma que aparecesse ali, que desse de beber aos camelos, seria uma que tinha um caráter apto para casar com Isaac. Então, havia muitas opções. Exatamente. Lógico que, felizmente, caiu exatamente no parente próximo de Abraão. E, assim, também tem a questão, né? A pessoa vê Deus chamando fulano, escolhendo fulano para ser, desde o ventre, um profeta de Deus, né? É João Batista e tal. Mas, assim, primeiro que aparentemente são coisas ocasionais na Bíblia, né? E o chamado do profeta é um chamado singular já. Não é, você não vê Deus dizendo, olha, eu lhe chamei para você ser um tecelão, sabe? Você não vê isso. Para você ser um comerciante. Você vê, tipo, qual é a profissão a seguir? Cara, faz aquilo que tu faz bem. Né? Aquilo que você vai poder glorificar mais a Deus, porque aquilo ali você vai fazer bem feito, né? Mas a gente quer... Não, peraí, eu faço direito hoje em dia, né? Porque antigamente não tinha tantas profissões assim, né? Também. E aí, hoje em dia, tem um leque muito maior de opções que a gente tem para escolher. E aí a gente fica... Peraí, eu faço direito. Mas tem o direito... direito tributário, penal. Civil, direito... Com relação a profissões, parece que Deus tem algo assim, uma certa direção, porque vai muito pelos dons, né? Pelas aptidões que a pessoa já tem. Mas em qual empresa eu vou exercer aquele meu dom, aquela minha profissão, ou por quanto tempo, em qual estado, isso não. Se Deus não vai revelar. E mesmo com relação a dons, tem gente que tem dom para várias coisas. Tem gente que tem aptidão para matemática, e tem gente, a mesma pessoa também tem aptidão para música. Ela poderia ser um professor de matemática ou um professor de música. Essas duas coisas agradariam a Deus, se ela tem esse dom. Interessante é que culturalmente a gente é condicionado a uma profissão só. Assim, se você vê o grande dilema de qualquer brasileiro, de qualquer pessoa que a gente conhece, é o seguinte: camarada, não vou escolher uma coisa que eu vou fazer a vida inteira. Mas uma vida, ela pode ser extensa e você pode ser várias coisas durante toda uma vida. Então existe muito essa tensão do indivíduo de querer ser uma coisa. Né? Então eu quero ser isso aqui. E eu tenho trabalhado com as minhas filhas, Deus ajude nesse processo educativo, porque o que eu venho pensando? Eu venho pensando em profissões, por exemplo, que não existiam quando eu era garoto. E minhas filhas estão vivendo nessa vida em profissões que eu nunca tinha ouvido falar quando eu tinha a idade delas. Eu já fico pensando, e quando elas tiverem a minha idade, quais serão as profissões que não existem agora que eu tenho que prepará-las para lá? Né? Então, olha só como, por exemplo, agora no período da Covid, quantas pessoas mudaram de rumo quando determinadas estruturas se desfizeram, quantas profissões se tornaram obsoletas com a entrada da internet, quantas profissões surgiram pelo uso da internet, quantos escritórios fecharam porque o indivíduo poderia trabalhar em home office. Então, assim, olha como essa questão de realmente você ter um conhecimento mais profundo acerca de Deus para tomar decisões sábias acerca de um mundo que está em constante mudança é importante. Só para... Agora, tem um texto que parece que tudo que vocês estão falando aí não é as coisas que eu estou falando. Mas estão tudo errado. Porque diz assim, Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, assim, se a pessoa tomou uma decisão e sentiu uma paz, é porque aquilo ali era da vontade de Deus. Rapaz, eu sinto paz em tanta coisa errada também que eu fico pensando... Que isso é interessante, porque assim, tudo aquilo que alimenta a nossa natureza pecaminosa promove prazer. Né? Promove assim, é meio como se você estivesse fazendo aquilo que sua natureza quer. Né? Então, essa questão de você ter a paz como árbitro da tua decisão, ela tem que estar ligada, eu acho que até a questão do contexto mesmo, do texto aí,
tem que estar ligado se essa paz ela está sendo adquirida a partir da consciência que você está fazendo o que Deus quer que você quer de forma escrita. Então, por exemplo, você pode ser um guardador do sábado e perder o emprego porque está fazendo a vontade de Deus. Vai ser extremamente desagradável, mas a paz não vai vir pelo fato de ter perdido o emprego. A paz vai vir porque você tem a consciência que fez aquilo que Deus prescreveu. Né? Você namora com a menina que você gosta muito e repentinamente a menina não quer ter o mesmo alinhamento relacional, espiritual, religioso que você, e aí você entende que Deus não quer que você se una, não só por uma questão religiosa, mas também por diversas outras questões que desalinharão a tua caminhada com Deus, e repentinamente você abre mão de estar com aquela pessoa, vai doer, mas vai te dar paz, não por causa da sua decisão em si, mas porque a sua decisão foi pautada naquilo que Deus prescreveu. Ô pastor, e uma coisa que o senhor falou que é importante é que essa ideia de paz na Bíblia, por exemplo, no contexto de Colossenses capítulo 3, não é uma paz etérea, mental. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-no do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Então, a paz que o nosso Senhor está falando aqui é literalmente uma paz de pacificação. Não, paz como oposto de guerra, né? Não uma paz... Porque o que foi que Jesus fez? Ele não fez a ponte? Quando éramos inimigos de Deus, Deus não foi lá e enviou o seu filho, e o seu filho foi lá e fez as pazes entre nós e Deus? Isso. Então, esse é o tipo de paz que, quando a Bíblia fala, na maioria dos textos no Evangelho, ela está se referindo a esse tipo de paz. E esse tipo de paz é maravilhosa, porque a nossa situação com Deus foi resolvida. Essa paz é uma paz assim que excede todo o entendimento, é uma paz sublime, enfim, é uma paz que é tudo de bom. Agora, muitas vezes a gente interpreta essa paz como algo subjetivo para dar vazão aos desejos do nosso coração, né? Pois é, quantas pessoas não sentem paz quando esforra, né? Como alguém isso que eu tava pensando. Às vezes a pessoa... Eita, agora eu falei pra fulano tudinho que merecia ouvir. Rapaz, agora eu fiquei tranquilo, sossegado. Dá um alívio na pessoa quando você faz esse negócio errado. É tão bom às vezes. Quando a Bíblia diz que a vingança, a da outra face, a vingança pertence ao Senhor, que a gente deve dar outra face em questão de humilhação e tudo mais e tal. Tem nada a ver, né? E às vezes assim, às vezes você precisa realmente falar coisas que a pessoa precisa ouvir, é fato isso. Mas não para você ficar em paz, né? Exatamente, porque às vezes, justamente você não falar, às vezes vai fazer com que você fique angustiado, mas às vezes você não deveria falar aquelas coisas. E às vezes você vai ficar em paz na coisa errada. E se você falar, às vezes, coisas importantes, também vai trazer peso. Porque, às vezes, coisas importantes que você tem a falar são duras. Exato. A pessoa pode levar para um lado negativo, levar mal, e ficar mal com você. E você não vai ter sossego depois de uma situação dessa. E eu acho interessante quando ele fala a questão dos suportáveis uns aos outros. Se eu não estou equivocado, eu não estou com a Bíblia em grego aqui, mas ele usa uma palavra relacionada a fazer uma pressão contrária. Ou seja, esse suportar não é só no fato de segurar, mas um fato de um está empurrando na direção, você empurra no outro. Um está te empurrando para baixo, você está empurrando por cima. Sempre essa busca para colocar as coisas em alinhamento. Ou seja, se a vontade de Deus, ela sempre vai estar realmente levando você a equilibrar as coisas, a equilibrar relacionamentos, a se equilibrar financeiramente, até o próprio princípio da paz, na perspectiva hebraica, né? A questão de vitória contra o inimigo, paz interior, saúde, prosperidade, enfim, tudo relacionado à paz. Então, a tomada de decisão em direção à vontade de Deus sempre vai promover saúde, sempre vai promover paz interior, vai promover prosperidade, que necessariamente não significa abundância de dinheiro, mas pelo menos o uso equilibrado dos seus recursos para realizar aquilo que é preciso ser feito, né? E vitória sobre o inimigo, que muitas vezes é você mesmo, muitas vezes é a sua tendência pecaminosa, a sua vaidade, o seu senso de vingança, né? Então, fazer a vontade de Deus realmente não tem como, ela acaba sendo convergida em fazer aquilo que foi prescrito, né? Escrito para que façamos como filhos e filhas de Deus. Bom, pessoal, então assim, a gente pode concluir daqui que a gente, quanto mais tiver cheio da palavra de Deus, a gente tem
A oração, Deus nos direciona e nos dá sabedoria por meio da oração, né? Tiago fala, quem é falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, e nada lhes impropera, né? E nada, não coloca obstáculos para nos dar sabedoria. Então, assim, quanto mais cheio da palavra de Deus, em oração, a gente vai ter condições de tomar decisões mais sábias, né? Segundo vocês colocaram aqui. Então, às vezes, é uma questão simplesmente de sabedoria. E não de pecado, não de não ser vontade de Deus. Às vezes, você simplesmente, assim, não pensou direito. Você vai abrir um negócio e não estudou o mercado com os detalhes que você precisaria ter estudado. E aí, às vezes, dá errado. Ai, não, porque não era vontade de Deus. Não, às vezes foi só simplesmente uma falta de planejamento. Né? E a gente quer esse negócio, né? A gente quer realmente isso. A gente quer saber tudo meticulosamente para a gente se dar bem, para a gente... Então, a gente, muitas vezes, quando a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, né? Aquele texto, né, que eu falei que era bom a gente voltar lá de Romanos 8, né, 28 a 30, em que ele diz, né, olha só, a vontade de Deus, né, é que vocês se tornem como o filho dele, se tornem como Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é esse bem? Aí o verso 29 fala que vocês se tornem a imagem do Filho de Deus. Então, geralmente a gente não quer saber dessas coisas. A gente pega, oxe, essa vontade... Ah, que droga, eu queria saber. Deus tem algo melhor para você, né? Sim, exatamente. Deus tem algo melhor para você. Tipo, você perdeu esse emprego aqui, então é porque Deus tem um emprego melhor para você. E onde é que a Bíblia promete isso? Fazer todas as coisas convergirem para o bem daqueles que amam a Deus não importa, ainda que você perca o emprego e você fique no emprego inferior, que você não tenha mais... Nunca mais tenha o mesmo nível de vida financeiro que você tinha antes, ainda assim você está sendo moldado à imagem de Cristo. Isso. Assim, e a gente acha tão ruim, a gente fica frustrado às vezes quando... E a vontade de Deus é essa, que eu seja igual a Jesus. Rapaz, eu queria... Tipo, vários textos. Tem aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta vontade de Deus, a vossa santificação. Droga. Perfeito. Então, assim, aí realmente mostra o nosso coração, né? A gente não queria realmente agradar a Deus. A gente queria agradar a gente mesmo. Agora, por outro lado, é libertador, né? Quando você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que eu posso pensar? Você estava aqui, enquanto o Bruno estava falando, pensando, quantas orações não serão atendidas? Quantos sonhos não serão realizados? Ou seja, você vai passar a sua vida toda muitas vezes querendo uma coisa, ela não vai acontecer, ela simplesmente não vai acontecer. Tem sonhos que não serão realizados, tem coisas que você não vai obter, existem posições que você não vai chegar lá. Então, quando você não tem isso que o Bruno está falando, você realmente se torna um indivíduo amargo, angustiado e preso em suas vaidades e frustrações. Uhum. Mas quando você realmente consegue entender essa questão da santificação de Deus, aí vem uma coisa que achei interessante esses dias, é que essa mudança de perspectiva muda completamente as suas expectativas. Completamente. Então, por exemplo, quando eu consigo depositar a minha expectativa na volta de Jesus e a minha expectativa em ser mais semelhante a Jesus, toda a minha perspectiva acerca daquilo que acontece ao meu redor é transformada. Esses dias teve um casal lá na minha igreja que perdeu o filho. Né? Um garoto jovem, teve um problema cardíaco. O jovem chegou a falecer e eu cheguei lá, a mãe estava realmente extremamente emocionada, mas o pai estava, eu não diria a palavra sereno, mas o pai estava bem, assim, demonstrando uma certa força, uma certa firmeza. E aí ele foi, cumprimentou todas as pessoas, ele chegou para pastor, olha, estou todo despedaçado aqui por dentro. Eu já vi muita desgraça na minha vida, mas eu nunca senti um sentimento tão ruim como esse que eu tô sentindo. Mas eu preciso ficar aqui, eu preciso ser forte. Aí, beleza, isso foi a minha visão com ele no dia da parte funeral, dos primeiros momentos ali. Aí teve todo o processo do funeral. Quando foi uns 2 dias depois, eu fui visitá-los. A mãe ainda estava muito triste, mas bem mais calma agora, e ele disse que simplesmente ele botou o joelho no chão e conversou com Deus abertamente, né? Todo mundo dizendo, não, é Deus, é vontade de Deus, é vontade de Deus e tal. Mas ele falou bem assim, olha, eu sei, pastor, que não é vontade de Deus que ninguém morra, principalmente o meu filho.
Mas eu recebi uma injeção de paz do Espírito Santo no meu coração, onde eu parei para pensar da seguinte maneira: se Deus perdeu o filho dele, se Deus viu Jesus passando por tudo que passou e aguentou firme, por que eu, sendo um seguidor dele, que tem uma perspectiva, foi quando a palavra perspectiva brilhou na minha mente. Quando eu tenho uma perspectiva que Jesus vai voltar e vai ressuscitar todos, inclusive meu filho, que morreu na fé. Então, as minhas expectativas a partir do que vai ser meu futuro agora tem que ser outro. Por quê? Porque a minha perspectiva é outra. Por quê? Aí pronto, aí foi ele mesmo abriu o texto e mostrou o que Paulo disse. Eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Então, ou seja, quando você realmente em Deus consegue mudar a sua perspectiva presente e futuro, pronto, toda a expectativa que está diante de você se torna libertária, se torna libertadora. Então, você realmente toma as decisões tendo como foco o que foi dito agora, santificação. Essa identificação, esse relacionamento mais estreito com o Criador. Aí sim, a vontade de Deus ela começa a ser tudo que você faz. Como palavras, né, para encerrar minha fala aqui, eu gostaria de ler mais uma passagem bíblica, né, e voltar ao ponto inicial, que é que, assim, o Salmo 119, 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então volta para aquele mesmo ponto lá do Salmo 40, verso 8, né, de Mateus, capítulo 7, 21, 23, que, ou seja, né, se a gente realmente é alguém que está seguindo a Deus, é a palavra dele que a gente segue. É o caminho que a gente segue é o caminho da palavra. Não é uma impressão, não é um sinal, não é as ideias da minha cabeça, não é um vulto que eu vejo, se, né, como diz um autor, se é esse tipo de coisa que a gente segue, a gente é o tipo de gente que pensaria estar no manicômio internado. Uhum. Mas muita gente raciocina dessa forma. Uhum. Gente sã raciocina como pessoa que não tem juízo. E a gente fez isso muito tempo, né? Então, assim, é isso. É a Bíblia que a gente tem que seguir. As pessoas que realmente estão preocupadas em fazer a vontade de Deus são pessoas que vão estudar a Bíblia, não são pessoas que vão ler um verso bíblico para ter sorte no dia seguinte. E é isso, a gente não vai ter que estar atrás de mensagem oculta ou escondida. Não, o que Deus quer para a gente está na palavra dele. Né? E assim, eu diria que para a gente não ser insensível para alguma ocasião que Deus mostrar algo específico, porque isso pode acontecer, mas não é o tipo de coisa que os autores bíblicos buscavam e não é o tipo de coisa que a Bíblia manda a gente buscar. A gente simplesmente faz aquilo que já está na Bíblia e espera que Deus conduza o resto. E provavelmente é o tipo de coisa que, se acontecer, Deus vai deixar muito claro que... Isso. Né? E eu quero encerrar também dizendo assim, que é mais importante do que conhecer a vontade de Deus, buscar saber a vontade de Deus, é você estar realmente alinhado com Deus ao ponto de aceitar a vontade de Deus. Né? A gente citou Abacuque, algo mais ou menos naquela linha. Olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não haja fruto na vida, ainda que a planta da oliveira minta, todavia me alegrarei do Senhor da minha salvação. O indivíduo está nesse processo de santificação, ele já tem a sua vida, ele já é lucro estar vivo. Né? Já é lucro estar vivo, já é, como Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Então, se eu estou vivo, tá bom, e se eu morrer, também tá bom. Então é assim, Deus é tudo para todos e em minha vida também. Então não é só conhecer a vontade de Deus, o mais importante é você aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. Só para ser ainda mais claro no que eu fui até aqui, seguir a vontade de Deus, de acordo com o que a gente está falando, é seguir todas as doutrinas da Bíblia. Sim. Tudo aquilo que a Bíblia ensina, né? As pessoas que falam que seguem Jesus e não doutrinas, essas pessoas não sabem o que está dizendo. Exatamente. Não existe seguir Jesus sem doutrina, né? Jesus nos deu as doutrinas dele para sabermos o caminho que ele quer para a gente. E essa questão que Bruno estava falando aí, né, de quanto é assim libertador, né, você realmente viver assim, é aquilo que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Que basta cada dia o seu mal, porque são os pagãos que agem o tempo todo. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou beber amanhã? O que é que eu vou vestir? Querendo descobrir um futuro que está nas mãos de Deus apenas. Então, assim, isso, em vez de demonstrar fé, demonstra essa imaturidade de quem ainda não anda com o Senhor tão firmemente, de que, rapaz, eu vou confiar nele. Eu vou confiar de que ele vai guiar. Então, assim, só assim, para a gente encerrar de uma maneira mais prática, tem um
um filósofo cristão chamado John Frame, que ele fala assim, né? Ele coloca assim, o triperspectivismo, né? Nessa palavra aí, perspectiva, né? São 3 perspectivas, seriam 3 filtros que ele coloca para a gente tomar decisões. O primeiro é o filtro normativo. Então, a gente, como é cristão, qual é a nossa norma? A Bíblia. Então, peraí, essa decisão que eu vou tomar está de acordo com a Bíblia ou ela contraria a palavra de Deus? É tipo isso, você vai trabalhar no emprego que vai fazer você enganar as pessoas? Claramente, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Então, já não passa nesse filtro. Não, mas esse emprego que eu estou aqui tentando escolher, se eu vou para ele, não, é um emprego honesto, eu vou ganhar a vida de maneira decente. Então, pronto, já passou nesse primeiro filtro. Aí, o segundo filtro tem o filtro normativo e o filtro situacional, que é possível você... A situação é possível de ser feita. Então, se você está pensando em alguém para casar, a pessoa passa nesse filtro aqui no primeiro normativo, ela é uma pessoa cristã? Ela ama o Senhor? Né? E, tipo, ela demonstra isso por meio das ações dela? Você vê que aquela pessoa ali é uma pessoa trabalhadora, honesta, decente, pela forma como ela trata os outros também, né? Você vê o cara destratando a mãe dele, por que você vai casar com esse cara? Ele vai fazer o que com você? Eu estava até no ônibus com o Giovanni essa semana, e aí tinha lá um casalzinho novinho, sentado assim na cadeira preferencial dos idosos, né? Aí chega lá uma senhorinha idosa, entra, primeiro que assim, se você está ali naquela cadeira, você já tem que ficar ligado, né? Se vai chegar um idoso. Se chegar o idoso, você sai do lugar. E aí, o casalzinho lá novinho não cedeu o lugar. Giovanni teve que sair lá de longe, pegar a senhorinha, pode sentar aqui, levou a senhorinha lá para onde ele estava e pronto. Aí eu fiquei pensando, rapaz, esses dois abestalhados aí, sem se levantar para a senhorinha. Que, assim, me revolta muito essa incivilidade, sabe assim, tem a senhorinha, é o lugar dela para ela sentar. Mas eu fiquei pensando, essa menina, que o namorado dela não cedeu o lugar, o que é que ela espera que ele faça com ela? Porque Paulo fala que a esposa é a parte mais frágil. Né? Porque a mulher realmente ela tem menos força física, então o marido tem que cuidar da esposa, assim, né? Tipo, se o cara não cuidou da senhorinha, que era muito mais frágil do que aquela mulher, o que ela espera que ele faça com ela? Né? Então, assim, você vê, se é uma pessoa decente, como é que ela trata as pessoas? É um crente realmente? Então, o normativo. Aí vai o situacional. É possível me casar com ele? Ou é possível eu ir para aquele emprego? De fato, eu tenho condições, eu tenho expertise para estar naquele emprego? Eu tenho condições para isso, tenho situação para isso. Aí, tipo, sei lá, a pessoa acha bonito assim, sei lá, o super Henry Cavill, né? O cara, vamos supor, ele vire crente, pronto, quero casar com esse cara, né? Tipo, minha filha, eu moro lá no fim do mundo, não respondo suas mensagens, como é que você vai casar com esse homem? Então, a situação não dá, tipo, ou a pessoa mora noutra cidade, não está disposta a vir morar na sua cidade, nem você para ir morar na dela. Então não dá. Então a situação não permite, não tem situação para isso. Então, mas vamos supor que dá, mora na sua cidade, ou é um emprego que você tem conhecimento para exercer aquilo, mas tem a questão também existencial. Então, são esses 3 filtros: o normativo, o situacional e o existencial. Você quer, então, tipo, sei lá, aquela pessoa que você está pensando para casar, você quer casar com aquela pessoa? Isso também é importante, ver o que é que você deseja. Às vezes é uma pessoa cristã, às vezes é uma pessoa que mora na sua cidade, mas, assim, não atende a alguns critérios. Tipo, você coloca um critério assim da pessoa, eu vou colocar uma coisa pessoal minha. Eu não sei como eu conseguiria ser casada com um cara, assim, que é abestalhado. Sabe? Assim, cara de leso, assim, cara que é leso, sabe? Não é leso assim, de humor, não. Não, senhor. Fique na sua. Você acaba aí, ó. Que foi que Pri falou hoje? Giovanni tem cara de esperto, de ligado. Mesmo que não seja, mas ele tem a cara. Tipo, o cara que tem a cara de besta, eu não me atrai, entendeu? Esse cara fosse crente, tivesse na mesma cidade minha, eu não me imaginaria casada com ele. Só se tivesse realmente, assim, convívio com ele, alguma coisa muito específica. Mas, tipo, não atenderia os meus critérios. Aí tem que ver também se os seus critérios são bíblicos, não é futilidade apenas. Eu não quero casar com esse cara porque... Esse ele cara é mais baixo que eu. Porque ele não tem o olho da cor que eu quero, sabe? Coisas fúteis. Mas se não,
passou por esses 3 crivos, pode ter vários empregos que passam nesses 3 crivos, e qualquer um deles, Deus vai querer que você trabalhe nele. Pode ter vários caras que passam nesses 3 crivos. Qualquer um desses que você escolher vai ser vontade de Deus. Então, assim, você não precisa, né, viver feito querendo ser o doutor estranho, né? Ver as possibilidades ali e calcular esse negócio para ver. Não, confiar em Deus, ter fé, isso é muito mais libertador, muito melhor, né? Acho que a gente pode encerrar, né? Você quer falar alguma coisa, Bruno? Pronto. Então, a gente agora deseja para você um excelente final de ano. Estamos aqui no nosso último episódio do ano. A gente deseja que você, em 2024, realmente conheça a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você está na palavra dele. E que você tome decisões com base na sabedoria que vem da palavra dele. Mesmo que você não vai colocar o dedo assim numa passagem e dizer, não, eu tenho que ir para tal lugar. Se a Bíblia falar sim para mim, é porque eu tenho que ir. Pronto, está aqui. Sinagoga, tá vendo? Sim. Não é isso. Sim. Simão, aqui, sim. Não é isso. É você ser sábio e buscar glorificar a Deus. Quando você busca glorificar a Deus, às vezes você vai ter dificuldades. Você vai ter, né, problemas, mas ainda assim você vai estar fazendo a vontade de Deus. Você pode descansar nessa vontade e ter um 2024 cheio de paz, cheio de descanso em Cristo, né? Esse é o nosso desejo aqui do Vibe Podcast para você. Um bom final de ano, um bom 2024 e até a próxima.